nesta sexta-feira super abençoada. Estamos aqui para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. E sem perca de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor no Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 17 ao 21. Efésios capítulo 4, verso 17, diz assim: Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus, e pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Verso 20. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Verso 21. Se é que o ouviste e nele foste ensinado, conforme a verdade em Jesus. Agora nós vamos também abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios 5, 17 diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Vamos repetir. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Deus de misericórdia. Ó Deus, sabemos que os dias são maus, Senhor. E queremos, Pai, nesta noite, neste momento, pedir a Ti sobre a nossa vida, a Tua misericórdia. Pedir que o Senhor libere o Teu Espírito Santo para que nos inspire, para que nos direcione e para que revele aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Eu quero pedir a Ti, Pai, põe guarda, Senhor, aos meus lábios, para que eu não venha falar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, ou aquilo que eu aprendi de alguém, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Toma os meus lábios, toma a minha mão, toma todo o meu ser, Pai. Ó Deus, eu sei que não sou digno, não sou merecedor. Sou entre todos aqui o mais pecador, Pai. Mas peço a Ti, tenha misericórdia de mim. Porque, Senhor, sem Ti nós sabemos que não podemos nada. E eu estou aqui nesta noite, o Senhor sabe, que é confiando em Ti. É tudo pelo Senhor, confiando no Teu chamado e naquilo que o Senhor tem direcionado nas nossas vidas. Portanto, fala conosco, Pai, e que a honra e a glória e o louvor é toda Teu. É o que nós oramos e já agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar, por favor? A palavra que nós lemos é que nós não devemos andar segundo os padrões do mundo, porque eles não têm o conhecimento de Cristo. E a palavra que nós lemos em 2 Coríntios diz que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E quando vemos em Efésios, fala para como a gente deve andar, para a gente não andar daquele jeito. E diz assim, porque não fosse assim que aprendemos a Cristo. Não foi assim que nós aprendemos na palavra. E aí nós queremos falar de hoje, de regras para o bom viver em Cristo. Ou regras para viver santo diante de Cristo. E estas regras não são minhas, não são dos pastores, não são dos teólogos. Estas regras são de Cristo. Estas regras estão na palavra, que o próprio autor, ao Efésios, ele diz, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. E nós vemos uma geração de crentes onde tudo pode, tudo é legal, eu posso todas as coisas. Diz a palavra que eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me edificam.
Aleluia, é isso que nós temos que entender. E nós vemos uma geração de crentes, eu posso dizer que eu estou incluso nela também, a pior geração de crentes que nós podemos ver. Pessoas que se dizem professar, confessar a Jesus, mas não agem como tal. Não agem porque a palavra do Senhor fala que nós temos a mente de Cristo. Falam que é de Cristo e vive com a mente do mundo. E não é assim que nós aprendemos de Cristo. Nós temos que viver segundo este evangelho. E quando nós vamos para as cartas de Paulo, Paulo é o que mais nos ensina isso. Em todas as áreas da nossa vida. Paulo foi aquele que não foi casado e que foi o mais instruído em ensinar casais. Mas o mundo, no seu entendimento, fala que uma autoridade, um pastor ou um presbítero não pode ser solteiro. Mas olha, e o que nós aprendemos de Cristo? Aprendemos que João Batista foi o que mais pregou e atraiu multidões. João Batista não era casado. Aprendemos que Paulo, como já dissemos, foi o que mais ensinou casais. Mas ele nunca foi casado. Aí os teólogos vêm querer, mas supõe, ou acha-se. Não é. A palavra de Deus não acha, ela é. Ela afirma, ela confirma. E nós vemos também o nosso Senhor Jesus, que é incomparável. Mas ele também não era casado. Ainda que algumas seitas, religiões querem imputar a ele que ele teve mulheres, mas ele nunca teve. Ele é santo, continua santo e será sempre santo. E é esse que nós devemos seguir. Não podemos ir pelos padrões do mundo, porque nós aprendemos a forma correta de agradar ao Senhor. E quando nós vamos também para Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Eu quero dizer para você que eu não estou expondo aqui o meu pensamento, eu estou expondo aqui a palavra de Deus, porque ela é a verdade para as nossas vidas. Diz Colossenses 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Os crentes de hoje querem buscar as coisas terrenas, somente as coisas terrenas. Nós precisamos dela, mas o Senhor nos adverte lá na sua palavra que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele nos acrescenta. E Ele é fiel. Fiel é quem prometeu e fiel é aquele que cumpre a sua palavra na nossa vida. E o verso 2, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Quando dissemos lá que somos nova criatura, nós já morremos para o velho eu, ainda que o pecado insista em nos atingir e nos pegar, mas nós já estamos mortos para o pecado, nós fomos crucificados em Cristo. Por isso que nós podemos dizer que nós somos livres, nós não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. O pecado vinha e fazia o que queria conosco, porque nós éramos escravos dele. Mas hoje não, nós somos livres. Aleluia. A gente peca se quiser. Aleluia. Se não orar, se não vigiar e se não se cuidar, aí a gente peca. Mas não somos mais escravos do pecado. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. O verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a apetite desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andaste, quando viveis nela. Nós andávamos, não é, pastor Rogério? A gente andava, orgias,
prostituições, mentira, lascívia, enganos, toda sorte de impurezas e de pecado estava na nossa mente e estava na nossa vida. Mas quando nós viemos para Cristo, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura. Essas coisas agora já passaram. Os pecados, as nossas prostituições já ficaram para trás, já foram lançados no mar do esquecimento. E o Senhor não se lembra mais. Mas aí muitas vezes nós queremos trazer isso à tona. E não é assim que nós aprendemos a Cristo. Verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Eu quero parar aí nessa palavra torpe por um instante. Palavras torpes. Estamos pregando aqui, falando aqui, para a noiva do Cordeiro. Estamos falando para crentes, para que nós não venhamos a nos deixar a ser enredados pelo esse sistema do mundo. Um linguajar que não é santo. Ah, pastor, mas você é santo, você não fala palavrão, graças a Deus, o Senhor pôs nos nossos lábios um novo cântico. Nós não podemos conformar com as formas que muitos se dizem crentes e estão vivendo aí. Podem todas as coisas, falam todas as coisas que acham. Mas a palavra de Deus fala que nós temos agora um novo alimento. E se você quer falar bonito, se nós queremos falar bonito, queremos falar com que as pessoas sintam graça e alegria quando te ouve e quando nos ouve, é quando o nosso coração está cheio disso aqui. Porque a palavra do Senhor diz que a boca fala o que o coração está cheio. Mas muitos aí não querem nada com Deus e ficam enchendo a sua cabeça, o seu coração de coisas que não edificam. Então quando tem alguma resposta ou alguma palavra para dar, não tem. Não tem vida, não tem alimento, porque não se alimentou do verdadeiro pão que é a palavra. E aí nós vemos que é um linguajar chulo. O crente ele tem que ser notado pelo seu falar, no seu comportamento. Aí nós podemos ver que não é eu que eu estou te induzindo a isso. A palavra do Senhor fala e você conhece, e nós conhecemos muito bem. Pedro, quando foi negar a Jesus por 3 vezes, uma certa feita, alguém disse para ele, tu é dele. Ele falou, não conheço, não sou. Ele disse assim, aquele que acusava, ele que apontava, disse, tu és sim, porque o teu linguajar te condena. Oh, aleluia. Quem tem Cristo fala como o que Cristo fala. Quem tem Cristo tem um outro linguajar. Não tem essas palavras chulas, palavras profanas, não. Isso não é de crente verdadeiro, de verdadeiro adorador e de que vai morar no céu. A nossa palavra ela tem que ser santa, ela tem que ser saudável, ela tem que ser pura. Mas como vamos encher de pureza os nossos lábios, o nosso coração, se nós estamos longe desta palavra? É ela que nos alimenta, ela que nos renova, ela que nos purifica, ela que nos lava. E aí nós vemos um linguajar que você não sabe se a pessoa é crente ou se é mundano ou o que é. É aquela coisa insossa, aquela coisa sem sabor, sem nada, que você sente nojo às vezes de conversar. Estamos falando aqui hoje para crentes e aqueles que se dizem crentes. O verdadeiro crente ele é notado sim, na sua simples maneira de andar. E quer Bíblia? Está lá em Sunem. Aquela sunamita, quando Eliseu, o profeta de Deus, passava. Ele só passava, é o que a Bíblia diz. E ela chamou o seu esposo e disse assim, olha, meu esposo, eu vejo que esse homem que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. E aí, ele foi honrado por isso. Mas não é sobre a honra de quem anda, porque é um dever nosso, andar como Cristo andou. E ser referência verdadeira de Cristo. Não como escândalos, porque já está cheio de escândalos. E a palavra dos últimos dias vai ser essa. Desperta tu que dormes. Que nós devemos, a palavra primeiramente foi para mim, meus irmãos. Não é para você somente. E não é somente
para quem está aqui, é para quem está assistindo também pelas redes sociais. Porque nós temos que ser trabalhados, polidos, purificados e preparados. O Senhor disse que Ele veio buscar um povo preparado, um povo cheio de boas obras, um povo zeloso e de boas obras. Então nós precisamos ser lapidados, e o que nos lapida é a palavra do Senhor. E aí vemos um linguajar que tudo pode. E eu vou falar agora. Vou falar porque está nos dias. É um tal de crente fazendo quadrilha gospel, fazendo comidas tradicionais. Eu posso comer essa comida quando eu quiser, e até na época sim, mas não com essa intenção de se fazer. Mas nós vemos aí que tem igrejas fazendo quadrilhas, dançando quadrilhas. Eu digo para você, como está aqui, nós lemos aqui, ó, que diz assim, ó: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste e nele foste ensinado, conforme a verdade em Jesus. Eu digo para você isso aí, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Essas pessoas que andam vestindo roupas tradicionais dessas festas juninas e julinas, dessas festas de fogueira e de coisas mais, você está longe de Deus, sabe por quê? Porque quando o povo de Deus foi tirado do Egito, nós podemos entender que muitos crentes estão assim. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram dele, não saiu deles. Ainda tem prazeres na cebola, no pepino, nas carnes que eles comiam lá no Egito. E quem está dançando quadrilha, quem está fazendo roupas rasgadas e coisas assim, e indo para festas desse período, ainda não saiu do mundo, permanece no mundo. O mundo está no coração dele. E é disso que nós temos que ficar atentos. Porque para muitos não tem nada a ver. Para muitos não faz mal. Não faz, não. Então vamos ver o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Eu anotei aqui porque foram muitas coisas. E eu não tive condições de gravá-las todas. Mas nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 19 a seguir. Como é que é, pastor? É festa pagã, é isso mesmo, ó. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Verso 20. Travou? 1 Coríntios 10. Aqui não trava não, amém? Só para descontrair. Só botar o óculos para não... Foi o... Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Sou eu, Carlos, falando? Ou é a palavra? É a palavra. Então nós não estamos mais naquelas velhas práticas que nós aprendemos dos nossos pais. Eu sou nordestino. E o nordestino sabe muito bem o que é uma festa junina. E a gente sabe o que era consagrado. As leitoas, os frangos assados, aqueles pratos, bolo, aquilo tudo. A gente sabe para onde era consagrado e para quem é consagrado. É consagrado a mortos. E quando é consagrado a mortos, a santos, imagens, é consagrado a demônios. Aqui que a palavra do Senhor fala. E nós não podemos ser participante desta mesa e participar da mesa dos demônios. Nós não podemos confundir e juntar o santo e o profano.
Não foi assim que nós aprendemos a Cristo. O nosso aprendizado é outro. O nosso aprendizado é um aprendizado de glória. É um aprendizado de um viver santo e diferenciado. Muitos querem aquela passagem que outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E realmente vai haver, mas também tem que haver uma diferença de quem vive no mundo e de quem vive diante de Cristo. Nós não podemos ficar, as obras das trevas, a palavra do Senhor fala que nós devemos condená-las, não participar. Aí muita gente confunde com convivência e comunhão. Eu posso conviver no meio de ladrões, no meio de adúlteros, de hipócritas, no meio de todo mundo. Eu posso conviver sim, porque se eu não tivesse conviver, Paulo fala que nós deveríamos sair deste mundo. Mas nós não podemos ter comunhão. Tem a diferença em conviver. Você convive e vive dentro de uma casa com muitas pessoas, de várias maneiras, todos os tipos de pessoas. Mas você não pode ter a comunhão. Comunhão é participar. Você é mais inteligente do que eu. Sabe que comunhão é participar das mesmas coisas. É concordar com aquilo que a pessoa faz. E isso não pode, de uma mesma fonte, jorrar água doce e água salgada ou amarga. Não pode. O nosso viver é de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que a palavra que mais ardeu no meu coração, não foi assim que aprendeste a Cristo. E eu falei, Senhor, mas que palavra é essa? O que eu tenho que falar para poder usar esse texto que o Senhor fez arder no meu coração? Para dizer a verdade, eu não sabia de qual era a localização desse texto. E aí veio no meu coração. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Não foi assim. Aí eu pude compreender. E Deus foi usando um aqui e outro ali, para poder confirmar a palavra que Ele queria que falasse para nós. Porque quando eu falo para mim primeiro, para depois chegar até você. Ela já limpa aqui primeiro. Ela já bate aqui primeiro. A palavra hoje é de exortação, é uma palavra de despertamento. Porque Deus, Ele repreende todos quanto ama. É por isso que Ele nos repreende. É por isso que Ele nos exorta. Ele nos ensina. Porque Ele ama a mim e ama a ti. Ele não quer que nós participemos das mesmas coisas que o mundo participa. Ele não quer que nós entremos pela vereda, porque 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos voltar naquela leitura lá, tá? Que tinha travado. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. 2 Timóteo 4. Segundo Timóteo 4, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, é o tempo de hoje, que não sofrerão a sã doutrina, o ensinamento são e perfeito do Senhor Jesus. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. São os dias de hoje. Tem muitas igrejas, muitos ensinamentos, muitos pastores, doutores, presbíteros, diáconos, e que se dizem pregadores do evangelho, que prega o que nós queremos ouvir. Se tem um ponto na Bíblia que vai bater em mim, ele pula. Aí só fala aquilo que é a bênção.
para que eu não me posicione, porque a palavra de Deus, ela foi para nos confrontar. Não foi para amaciar ou concordar com a nossa forma de viver, não. Foi para nos confrontar, para que naquilo que nós estamos errado, peraí, Cristo ensina assim, e eu vou ser assim. Vão te chamar de careta, vão te chamar de quadrado, vão te chamar disso e daquilo. Glória a Deus por isso, porque a palavra do Senhor em vários textos fala que mais importa agradar a Deus do que ao mundo. E se nós não desagradarmos o mundo, nós não somos de Cristo. Porque Ele falou, se ao madeiro verde fizeram isso, o que fará agora com o seco, que somos nós? Se perseguiram Ele, se ultrajaram Ele, o que será de nós? Acha que vão colocar tapete vermelho, confetes, flores e banda de música, orquestra e tudo para mim e para você, que pregamos o verdadeiro evangelho? Certamente que não. Lógico que tem aqueles remanescentes que estão aí prontos para ouvir aquela mensagem que Deus tem. Porque nós somos os remanescentes. Há uma multidão aí que no vale da indecisão, andando por caminhos tortuosos, mas somos aquele remanescente que o Senhor tem preparado. Aleluia. Porque a própria palavra do Senhor fala, ainda que Israel seja como a multidão da areia do mar, somente o remanescente será salvo. E nós somos esse remanescente, aleluia. Glória a Deus. Aí vamos no texto, aonde eles vão amontoar para si. Se a gente prega que o dízimo está no Novo e no Antigo Testamento, aí vem questionar, vem falar isso, que não e não. Mas a pergunta que nós podemos fazer para esses que querem induzir a pessoa a dar o dízimo, a não ir para a igreja, porque a igreja que não ensina a verdade, ela está cheia, está lotada. Porque o povo gosta de ser enganado. Está aí o que nós lemos. Por favor, aí, irmão, no outro 3. Porque virá um tempo em que não suportarão mais. A minha tradução fala, não suportarão a sã doutrina. Então, aonde a verdade é pregada, não fica. O bode tem que partir em retirada mesmo. Aí eles vão lá e ajuntam aqueles que pregam o que ele quer. Aí ele já sabe o que a pessoa quer e vai lá e prega. Usa a revelação, usa a parte da Bíblia onde, eu não preciso, os pastores estão te roubando, você está dando ouvido a pastores, não faça isso. Mas é tentando só pregar aquilo que a pessoa quer. A pessoa já não tem a tendência de querer ser fiel no dízimo e oferta. Aí quando vê um pregando que não, ele vai e concorda. Não, fulano ali falou dentro da palavra, mas te falou uma mentira. Não falou toda a verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. E nós vemos, esse dia eu tive um entendimento, isso da parte do Senhor. Quando questiona ainda sobre o dízimo, diaconisa Márcia, quando eles falam, mas não tem no Novo Testamento, mas tem um texto que o Senhor colocou no meu coração. É aquele publicano e o pecador. O publicano, orando de si para si, disse, Senhor, obrigado porque eu não sou igual àquele publicano. Eu dou o dízimo de tudo que tenho. Ele não foi desprezado porque ele dava o dízimo de tudo que ele tem, não. Ele foi desprezado por Deus porque ele se exaltou. E ele julgou o outro. Foi isso. Mas olha, quem é aquele que acha que não dá o dízimo e não dá o dízimo, ele é pior do que aquele que foi rejeitado pelo Senhor. Porque aquele fazia a coisa certa. Senão Jesus o teria repreendido. Mas falou só porque ele se exaltou. Então nós temos que entender a palavra. Mas muitos não suportarão a sã doutrina. Não darão ouvidos à verdade. Mas querem ouvir aqueles que falam. E aí o YouTube está lotado. A mídia está lotado. Para você ouvir mentira. Mas você não precisa ouvir mentira. Você tem a verdade, você tem o Espírito Santo que ensina em toda a verdade, aleluia. E se você ouve e tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo vai confirmar que o que eu estou falando, ou quem está pregando aqui está falando mentira ou verdade. Ele não te deixa enganado.
E nós temos que estar atento a isso. Nesses últimos dias, quantos estão passando desapercebidos? Estão querendo ir da sua forma de viver, a sua forma de servir a Cristo. Mas não é da nossa forma, é da forma dele. Antes eu bebia, hoje eu não bebo mais. Eu fui liberto, porque a palavra do Senhor disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E eu sou livre pela palavra, e nada mais daquilo que eu fazia, eu tenho mais vontade de fazer e nem devo fazer, porque eu agora fui comprado. Aleluia, eu tenho agora nos lábios um novo cântico. Aleluia, é um hino de louvor ao meu Deus. Não é mais forró, não é mais sertaneja, não é mais isso, não é mais aquilo. E muitos ainda. E muitos questionam: por que eu não posso ouvir uma musiquinha ali? Não tem nada a ver na letra, não tem na letra física, mas no campo espiritual o demônio está te derrotando, está te destruindo. Aleluia, porque a própria palavra que eu disse aqui agora, essa comprova que dos nossos lábios o Senhor pôs foi um novo cântico. Não é mais música, não é mais lambada, não, é um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. E não é qualquer lugar que nós vamos entrar mais, porque ele disse que nós estávamos num lamaçal do pecado, um charco de lodo, mas ele tirou-nos daquele charco de lodo e firmou os nossos pés, foi sobre a rocha que é Jesus Cristo. É esse que nós devemos agradar. O mundo quer nos atrair, quer nos levar, mas não vai, porque nós fomos comprados por um preço, e um preço precioso. Não de ouro ou prata ou de coisas corruptíveis, mas de um cordeiro imaculado, aleluia, um cordeiro sem defeito, o sangue dele que foi derramado pela minha vida e pela tua vida. E muitas vezes nós não temos valorizado isso. Por isso que nós temos que entrar mais por esta palavra. E se nós não entrarmos, haverá tristeza no nosso coração. Eu falo isso, falo de mim. Fico um pouco sem ler a palavra, entra uma tristeza. Não é porque nada, o exterior está ruim, não. Está bem o emprego, o casamento, graças a Deus está bem. A amizade com as pessoas está bem. Mas se a gente não estiver falando o que Deus nos chamou, a gente não vai ser feliz. Vai estar sempre faltando algo, e esse algo é o primordial, o principal. É isso aqui. É encher o nosso coração, é ela que alegra o nosso coração. Esse dia eu disse para minha esposa: o que é que você tem? Eu falei: eu estou meio triste. Eu já sabia o que era. Aí eu fui, peguei a palavra e fui ler. Aí eu já voltei com outro ânimo, e ela percebeu isso. Aleluia, isso é fogo, é o martelo que esmiuça a penha. Está escrito lá em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra um fogo? Não é um martelo que esmiuça a penha? Ela que nos fortalece. Aleluia. Oh glória. Aí, ajuntou para si doutores. Não, o que é? Não, mas fulano de tal falou que não tem problema eu ouvir uma musiquinha. Tem um outro lá que falou que eu posso tomar um vinhozinho. Aí um irmão que era daqui, vivia com um pessoal que também foi daqui, e que esse pessoal bebia. Aí ele me chamou num canto e falou assim: ô irmão, mas tem uma turma lá que a gente sai, a gente bebe, só não embriaga. Eu falei: só usa o que não deveria usar, a palavra de Deus. Não se embriagar. O problema não está no embriagar. Não tinha nada de ver com vinho ali quando ele falava. Ele falava de outra coisa. Eram coisas espirituais que ele estava falando, que Paulo estava falando. Aí de repente, ele chega para mim e fala assim: tem algum versículo na Bíblia que fala que eu sou proibido a beber? Eu falei: não, se você precisar de 30, eu tenho. Eu não, a palavra do Senhor. Tem, e eu sei aonde está, e eu te mando. Ele falou: então você me manda? Eu falei: mando. Mas está escrito assim, não pode beber. Eu falei: irmão, lá também não está escrito, você não pode isso e isso. Mas você pode? Não. Eu falei: então está querendo comichão nos ouvidos. Queria ouvir de mim que podia beber. Aí a palavra do Senhor já começa lá em Provérbios, fala
A própria mãe do rei falando, não é próprio do rei Lemuel tomar vinho. Aleluia. Está lá em Provérbios, é só, olha, um livro onde é que está. Agora imagine os outros, vai para Isaías. Ai dos poderosos para beber bebida forte. E vai até a noite, até que o vinho os esquente. Aí ainda fala assim, dá bebida ao amargurado de espírito para que ele beba e não veja as suas vergonhas. E se você quiser, tem muito mais. Mas aí quando a gente entra para cá, a gente vai entender o que Cristo quer na minha vida e na tua vida. Ele quer um povo santo, zeloso e de boas obras. Porque Jesus morreu na cruz, foi por minha vida e pela tua vida. E nós temos esquecido isso, esquecemos que Ele nos comprou novamente para Deus. E quer nos levar para o céu. Mas não é de qualquer maneira, todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer viver da maneira correta para ir para o céu. E ninguém quer morrer também, eu concordo com você, eu também não quero morrer agora. Mas se o Senhor tiver esse projeto, amém. O importante é eu estar nele. O importante é eu e você estarmos nele. Porque aquele dia e hora ninguém sabe o que é a nossa vida senão um sopro. Nós somos como uma erva. Aí vem a erva, nasce, cresce e de repente ela seca e morre. Assim sou eu e você. Por isso que nós temos que estar preparado no dia e no tempo que se chama hoje, se chama agora. Por isso que a palavra diz agora, se atentamente ouvir a minha voz, é agora. Não é deixar para depois, não é curtir o seu São João, a sua festa junina, para depois se converter ao Senhor. Não, é agora. A nossa vida tem que ser posta nele, é agora. É no momento onde nós estivermos, é ele sempre. Aleluia. E aí não podemos viver nessa maneira vã, em que nós vivíamos no passado. A nossa vida é outra hoje. Nós temos que dar um bom testemunho. Aonde nós formos, nós temos que transparecer e resplandecer a glória de Cristo. Porque nós somos chamados como luzeiro, como astros deste mundo. Por isso que muitos veem uma diferença e uma referência em você. E nós temos que ser sim, porque o Jesus e os apóstolos e os verdadeiros apóstolos, por onde passavam, eles eram notados. Pedro, mesmo naquela sua brutalidade, Pedro um dia estava em Jope, e aí ficaram, a Dorca morreu, eles ficaram sabendo, Pedro está lá em Jope, mas não tinha outros crentes ali? Tinha outros crentes, não, corre, Jope é perto aqui de Lida, manda chamar ele, referência. E ele foi lá, orou, e a mulher foi ressuscitada. Aí aquela mulher que foi aos pés de Jesus, sabia, porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós estamos falando de apóstolos, estamos falando de discípulos. E nós somos discípulos do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala, e o discípulo é aluno, é aquele que aprende. Por isso que a palavra fala, porém vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Andar de qualquer maneira, andar de qualquer jeito, falar qualquer linguajar. Não, gíria não é coisa de crente. Ah, sou moderno. Não. Você está vivendo na sua vã maneira de viver. Eu digo, neste altar, gíria não é coisa de crente. Não é linguajar de crente. Não é linguajar de quem esteve com Jesus. Quem teve experiência com Jesus. Falava antes, agora não fala. Piada não é coisa de crente, de servo de Deus. A própria palavra diz aqui, que nem nomeie entre vós palavras torpes. E o que nós estávamos lendo aqui, e que eu tive que mudar, é Colossenses 3, de 1 ao 17. Não foi eu que tive que mudar. Como o pastor fala, ele não prepara. Mas eu fiz umas anotações, que Deus usa de uma forma, outra de outra. E a minha preocupação também, como a dele, é falar aquilo que Deus determina. E quando eu entrei no texto, Deus levou em outro. Porque a palavra é dele, ele é que direciona. Nós temos que estar sensíveis àquilo que ele quer falar naquele momento. Portanto,
Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Estou lendo rápido, porque já lemos. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nas quais também, noutro tempo, andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojais de tudo, da ira, da cólera, da maldicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Foi aí que nós paramos. E Deus levou no outro texto. Então, nós somos crentes, somos carnais, somos sim. Não iramos? Iramos sim, até a própria palavra fala que nós iramos. Mas o que ela diz? Irai-vos, mas não pequei, e não ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer? Irou aqui agora, não deixa muito tempo essa ira, não. Não deixa para amanhã não, porque depois aí fica a raiz de amargura, aí fica mais difícil. Irou naquele momento, perdoa. Quantas vezes, poxa, meia hora ou então segundos depois, você falou uma coisa que não deveria, perdão. Quebra. Irá, nós vamos irar sim, mas temos que ir o que a palavra nos ensina. Nenhuma palavra torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Isso é tremendo, isso aí é só a misericórdia de Deus na nossa vida. Para a gente vigiar. Porque qualquer coisa, qualquer mentira é do diabo. Em João 8,44 fala que Jesus, não precisa abrir não, irmão, por favor. Mas fala que o diabo... Jesus falando com os religiosos, vós quereis agradar o vosso pai, porque o vosso pai, que é o diabo, foi homicida desde o princípio, ele nunca firmou na verdade. A mentira é uma criação do diabo, e muitas vezes a gente num vacilo, aconteceu alguma coisa, a gente pode omitir, irmãos. Vou dar uma notícia, que eu não posso omitir um fato daquela notícia, mas eu não posso mentir. Eu não posso distorcer uma fala, uma palavra, eu posso omitir alguma coisa. Ou então permanecer calado. Mas aí vem a mentira. Essa pega muitas vezes a gente desprevenido. E nós temos que vigiar nisso. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Mas porque o nosso feito antigamente era só mentira. Mentia em tudo, até onde não precisava. Só pelo prazer de mentir. Aí de repente, eu estou falando de mim. Poxa, eu fui ali num lugar e a pessoa não tinha problema ela saber que eu fui, mas eu não queria que ela soubesse, eu mentia. Fui para outro. E era mentira. Mas nós já nos despojamos desse velho homem. Amém? Verso 10. E vos vestiste ou revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É a palavra nos ensinando o que tem que fazer. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É o que temos falado aqui, da leitura da palavra. Quando nós vamos dar uma resposta para alguém, essa palavra tem que ser a primeira, a primordial. Ela que tem que ser a base do conselho ou da resposta. Mas como nós vamos ter o conselho e a resposta, se nós não colocamos abundantemente ela dentro de nós?
Por isso que o salmista disse: guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E diz ainda: em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, não é músicas, hinos, não é músicas, cânticos espirituais também não é música, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus Pai. Veja o que a palavra ela nos ensina. Eu não preciso estar aqui colocando o que eu acho, porque já está aí o que o Senhor determina para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. Porque diz assim a palavra do Senhor em Efésios 4, 29 ao 32. Quando nós falamos de palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, isso é para crente. Está falando para o mundo não, o mundo vive cheio de amargura. Ira, o mundo vive cheio de ira, isso é para nós. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Aí, pastor, irmãos, a gente encontra com pessoas que se dizem professar o nome de Jesus, e aí acontece, Deus permitir ele ser afrontado. Aí, pô, vou tirar minha arma aqui, porque eu sou crente, mas meu revólver não. O que é isso? Eu já ouvi isso. Estou falando verdade. Então nunca conheceu a Cristo. Foi o que está escrito aqui em Efésios, quando nós lemos. Nunca conheceu a Cristo. Porque o ensinamento dele é: se te fizerem andar 1 milha, ande 2. Se te baterem uma face, ofereça a outra. É difícil, muito difícil. Mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena, é melhor do que você ou eu fazer a nossa justiça. Porque nós não sabemos fazer justiça. Ele sabe, Ele julga com retidão. A palavra do Senhor diz que a base do trono de Deus é justiça e santidade e retidão. Ele sabe como fazer as coisas, por isso que Ele nos orienta a agir dessa forma. Jesus, Ele sofreu ali, quando Ele recebeu tapas no rosto, Ele era homem. Ele estava como homem ali, sentindo o que eu e você sente. Ele não usou o poder de Deus. Ele não usurpou usar ali o poder de Deus. Ele sendo Deus. As chibatadas, as palavras contrárias, os xingamentos, os açoites, tudo Ele suportou. Para a minha vida e pela tua vida. E seja tirada de entre vós. Acabou? Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos aqui vários textos que nos ensina a como comportar e a como não comportar. E aí nós vemos o que o mundo está agindo, como o mundo age. Nós temos que ir de contramão de direção do que o mundo acha, do que o mundo pensa. Ah, não tem nada a ver. Ah, eu vou ali, eu vou num barzinho, sento na roda dos pessoal lá, mas é só, sabe, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver, vai para o inferno. Mas tem tudo a ver, tem tudo, porque eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. Eu e você estamos sendo observados 24 horas. Eu vou falar com vocês aqui algo que aconteceu no particular com uma pessoa.
conversando um bom tempo, meses, com a pessoa. Aí, um dia, eu não me recordo a palavra que eu disse, mas foi uma palavra assim, meio fora da palavra, mas eu creio, não era pecado a palavra, mas era uma palavra que eu não tinha costume de falar. A pessoa falou, nó, tem tanto tempo que eu converso contigo, nunca ouvi falar uma palavra assim. Mas não foi palavra. E aquilo ali é um despertar para mim e para você, que a nossa palavra ela tem que ser santa, ela tem que ser saudável, ela tem que levar coisas boas para a pessoa. Então, a gente está sendo observado, tanto aonde nós entramos, aonde nós sentamos. Nós temos que ser um diferencial. Mas para ser um diferencial, nós não podemos fazer conformidade com o mundo. Porque a palavra do Senhor diz que outra vez vereis a diferença de quem serve e quem não serve. Não é só na questão de honra, não. Não é só a questão de chamado, não. É na questão do comportamento. Porque pode ser uma pessoa lá, está sentada no último banquinho ali, que nunca abriu a boca aqui, mas está adorando ao Senhor, está cultuando ao Senhor e ouvindo e pondo em prática. Aí ela pode ser aquela mais humildezinha lá, e a pessoa fala assim, poxa, eu admiro fulano. Ali é crente, viu? O mundo está assim. Está em volta, está na nossa volta. Por isso que nós temos que estar atentos. Porque o inimigo, ele quer nos lançar o nosso pecado em rosto. Mas Deus não lança o nosso pecado em nosso rosto. Ele nos ensina, Ele nos orienta. Ele nos exorta para que nós coloquemos a nossa vida de acordo Ele quer. Porque só quando estivermos de acordo, Ele nos levará para a glória. A palavra do Senhor fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É difícil. É porta estreita, como o pastor sempre prega aqui. Não é questão de roupa, não. Não é questão de joias, não. Não é questão disso, não. É de se manter afastado das coisas do mundo. Dessas coisas que a gente estava acostumado. Temos que morrer para o nosso eu e viver para Cristo. É fácil? Não é, mas é possível. O Senhor diz, quando Ele deu aquele discurso, os discípulos falavam assim, então é impossível alguém ser salvo. Ele disse, a Deus tudo é possível. Ele nos chamou, Ele tem um projeto na nossa vida, Ele está lapidando a nós, porque os dias são maus. Esta igreja poderia estar lotada hoje, se tivesse alguém aqui pregando o que as pessoas querem ouvir. Muitas igrejas aí poderiam estar lotadas aqui. Eu vou falar algo que veio ao meu coração para falar. Não veio só aqui, veio em casa, mas se Deus trouxe a isso a memória, foi aqui. Foi feito um trabalho aqui com um cantor famoso e pregador também. Essa igreja lotou e tinha gente lá fora. E eu vi as pessoas idolatrando. E eu fiquei triste, verdadeiramente fiquei triste. Não sou bom não, eu sou ruim, eu também sou cheio de defeitos. Mas eu entristeci, porque a igreja encheu por causa do cantor. Aí veio no meu coração, Deus ministrou no meu coração assim, que as pessoas receberam de Deus aqui, mas Deus não recebeu da maioria das pessoas. E o mais importante é Deus receber de mim e de você aquilo que Ele nos chamou, a adoração, porque para distribuir Ele usa até uma mula para falar com você, comigo. Ele usa um peixe para fazer o propósito dele, usa corvos e usa tudo. Para usar, Ele usa. Ele usou, o que foi a palavra dele. Muitas pessoas receberam de mim, mas eu recebi de poucas pessoas. E isso é triste. E por isso que nós vemos que muitas igrejas estão lotadas, mas Deus não está recebendo o culto. Sabe por quê? Porque eu tenho que ler uma palavra que está lá em Malaquias capítulo 1, verso 14. E nós já vamos estar encerrando. Malaquias capítulo 1, verso 14 diz assim, ó. Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos,
o meu nome será tremendo entre as nações. Eu quero ler na tradução aqui desta Bíblia, porque aonde diz ali coisa vil, a minha tradução diz coxo, e é forte essa palavra, coxo. Já estamos terminando, amém? Como diz aí o pastor, essa sexta-feira super abençoada, e lembra que amanhã é sábado, amanhã é o dia de descanso, não tem boleto para pagar, até mais tarde, viu? Descansa, pode descansar, igual o pastor fala aqui, tem crise, né? Eu escuto e gravo, hein? Cuidado. Aí tem crise. Então é o seguinte, é um dia de relaxamento, porque essa palavra aqui não é porque Deus não te ama, não é porque Ele nos ama, viu? Essa palavra é porque Ele nos ama, Ele quer nos aprimorar. Nós já somos vaso na mão dEle, Ele está só trabalhando no vaso para colocar na posição que Ele quer. Na hora que o vaso estiver bem trabalhado, ele vai ser colocado em lugar de destaque, aonde verão e dirão, ali é um vaso escolhido do Senhor. Ali é um vaso que realmente está trabalhado por Deus. Aleluia. Oh, glória. Maldito seja o enganador que, tendo um animal no seu rebanho, promete e dá ao Senhor um coxo. A maioria tem entrado na casa do Senhor para oferecer um culto coxo. Vem de qualquer maneira, vem se der, é culto coxo. E Deus fala assim, maldito seja. E tem muitos que fazem todas as coisas com a maior perfeição, as coisas do mundo. Mas quando é para Deus, é de qualquer maneira, é relaxadamente. E por 2 vezes o Senhor fala maldito, maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Quando nós falamos maldito seja aquele que faz a obra, não está falando só de pastores não, nem só de obreiros não, fala daquele que Deus chamou, fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Então deixa tudo, agora se der eu vou lá na casa do Senhor. E é culto coxo. Deus, Ele é a primazia na nossa vida. Nesse mesmo texto, nessa mesma passagem, Deus fala assim, vai ao governador e dá a ele, ou ao presidente, dá a ele um animal coxo. Vai ver se ele vai agradar e vai ser favorável a ti. Aí ele fala assim, quanto mais eu, que sou Deus. Então nós temos que não fazer, porque essa mensagem, ela foi confirmada na que o pastor pregou esses dias, porque tem coisas que está lá no livro de Êxodo, hoje é o Senhor que vai me ensinar, que está escrito lá, olha, aquelas coisas que as nações faziam, Deus fala assim, mas a ti não foi permitido, aleluia, você entendeu bem o que o Senhor disse nessa palavra? O forró tem lá para eles, a quadrilha tem lá para eles, o beber vinho tem lá para eles, o curtir carnaval está lá para eles, o curtir as coisas do mundo está lá para eles, mas a nós não foi permitido, porque o Senhor nos quer um Deus igual a Ele nos quer igual a Deus, santo igual Ele é, Ele nos quer santo, Ele é Deus e Ele é santo e Ele nos quer santo. Então nós temos que entender o que Deus ensina na sua palavra. Deem ouvidos ao que tem sido pregado neste lugar. E para encerrar, eu tenho que ler um texto que Deus colocou no meu coração. E eu digo para você, no mundo aí, às vezes já falaram até para você, ei, você fica dando aí dinheiro para pastor, você fica ouvindo o que o pastor fala. Ah, você tá por fora, você está alienado. Olha o que a palavra fala. Hebreus capítulo 13, verso 17 e 18. O mundo manda você não obedecer pastor, que você, dando dízimo, você está dando dinheiro a pastor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Não é o pastor falando, é a Bíblia.
Sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Amém? E era esta aí a palavra. E só, mais uma vez, pastor, vou ter que falar finalizando. Eu gostaria de ler Judas 17, 23, para encerrar. Não, Judas 17. Aí os irmãos podem, mas não falou o capítulo não, Judas é só Judas. Judas 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Mas nós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada de sangue. Não vamos nem entrar mais em detalhe, porque o tempo já esgotou. A roupa manchada de sangue é pecado, é mácula, é marca de pecado. Então, aborrecendo até isso. Amém? E 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, 14, não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Encerrando essa palavra, a mensagem, a palavra, podem ficar em pé, por favor.